abrir, mencionar algumas referências, eu falei semana passada que daria continuidade a um assunto. Estamos em uma série de mensagens, até esqueci que a gente ia passar um vídeo aqui, não é? Fica sem o vídeo hoje à noite, mas estamos falando de vida autêntica. Já falamos de amor autêntico 1, amor autêntico 2, falamos de solteirice e casamento autêntico, e já havia mencionado que ia continuar nessa noite, mas eu confesso aos irmãos que eu senti fortemente no coração que era para mim falar de um outro assunto, e consultando Deus, eis o assunto que nós vamos falar nessa noite, sobre fé autêntica. E fé, no conceito popular, é acreditar em alguma coisa, não necessariamente que aquilo tenha algum conteúdo ou que tenha uma base sólida, porque na crendice popular, quando se fala de fé, surge uma porção de elementos, uma porção de pessoas ou uma porção de coisas em que as pessoas depositam a sua fé. Tem fé até em superstição, né? Acredita que os cristais vão trazer algum tipo de poder ou de proteção, acreditam que se quebrar o espelho vai ter 7 anos de azar, né? Se passar embaixo de escada, então é um perigo. Encontrar um gato preto na sexta-feira 13 é outro problema. Então as pessoas têm fé. Alguém fala alguma coisa ruim, já bate na madeira 3 vezes, dá 3 toquinhos na madeira, como se aquela pancadinha na madeira vai preveni-lo de que aquele mal venha na vida dele. Então a pessoa tem fé nessas coisas, mas são coisas que não têm fundamento, são coisas vazias. Agora, quando falamos de fé autêntica, é a fé cristã, e precisa se definir hoje em dia uma fé em que a pessoa confia em Deus, tem Deus na vida e confia na sua palavra e anda em obediência a Ele. Quando tudo isso acontece junto, que nós vamos ver, aí nós começamos a definir um pouquinho do que é essa fé autêntica. Fé autêntica vai bem além do que reconhecer que Deus existe. Alô? Porque muita gente confia, eu creio em Deus, diz assim, dizendo que tem fé em Deus, mas ele crê que Deus existe, mas não crê em Deus. É diferente. O próprio Senhor Jesus Cristo deu uma ilustração que aponta esse lado. Lá em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, depois você confere aí, mas Jesus está falando que vai chegar um dia que lá diante dele, quando vai ter o julgamento, e vai ter esse grupo de pessoas que vai dizer, mas Senhor, nós pregamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês, vocês me são estranhos. Mas o que aconteceu aqui? Essas pessoas criam que Deus existia, falavam de Deus, mas nunca creram em Deus de verdade, nunca tiveram a fé autêntica. E hoje nós vamos mencionar alguns aspectos da fé autêntica. E nessa caminhada eu peço que você faça um autoexame e avalie se verdadeiramente a sua fé é autêntica. Se o seu modo de viver pela fé é verdadeiro, é autêntico. A minha oração é que você se firme ainda mais na fé que cantamos hoje à noite, na fé em Deus, que ela aumente, que isso traga mudança, transformação na sua vida, traga uma outra disposição de fé, amém? E conversão àqueles que ainda não conhecem Jesus pessoalmente.
primeiro aspecto que eu quero mencionar sobre a fé é que a fé autêntica leva à conversão a Deus. Porque não existe fé verdadeira, autêntica, se ela não for em Deus. E isso começa lá no momento em que a pessoa entende do Senhor Jesus Cristo, entende da obra que Jesus veio fazer e deposita a fé em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível se aproximar de Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Por isso em João 3,16, 17, 18 fala, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia, tenha fé. E acontece o quê? Tenha a vida eterna. Então começa ali, com o relacionamento com Deus, e fala porque Deus enviou o mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, fé, não é julgado, mas quem não crê, não tem fé, já está condenado. João fala lá em João 1, 12 e 13, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, têm fé. Então a jornada de fé autêntica, ela tem um princípio, e o princípio está em crer, não só que Deus existe, mas crer em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. A fé, podemos falar nesse sentido, que exige até arrependimento, porque lá em Lucas 13:3 fala, se não se arrependerdes, todos vocês perecerão. Então é uma fé que leva até esse ponto. Agora, uma vez que você deu o passo de crer, não só que Deus existe, mas de crer nele como Deus, seu Salvador pessoal, aí já coloca você numa posição de filho de Deus, de volta a um relacionamento com Deus. Uma outra característica da fé autêntica é que ela leva a níveis de confiança em Deus. Ela leva a pessoa a buscar a Deus, porque crê nele e confia nele, e leva a pessoa a obedecer a Deus, porque crê naquilo que Deus fala, crê que aquilo é como Deus diz que deve ser feito, como diz que deve ser feito. Então, não só crê na existência de Deus, mas crê na ação de Deus ao seu favor. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então veja bem, a pessoa crê em Deus, busca a Deus e crê que nessa obediência a Deus, ele vai ser recompensado, ele é abençoado com o resultado da sua obediência. Então crê que Deus o abençoa quando busca. Toda decisão obedecendo a Deus, a palavra de Deus, demonstra que a gente tem fé em Deus, não é verdade? Se a pessoa lê a palavra de Deus, ou ouve a palavra de Deus, mas ela não liga, não procura obedecer, então dentro dela está dizendo que a minha fé não chega a esse ponto, porque eu não estou crendo que eu preciso realmente obedecer. Eu tenho aqui água que a irmã Zilda gentilmente põe toda a noite aqui para mim.
Vou aproveitar o ensejo, né? Mas suponhando que alguém ofereça um copo de água fresca, geladinha, para você, e obviamente você está com sede, vontade de tomar, não é para ninguém levantar e buscar água agora presta atenção. Mas você vai pegar a água e alguém fala, opa, não toma não. Essa água está envenenada, tem estricnina na água. Se você tomar, você vai morrer. O que você faz? Você fala, bom, se tens veneno na água, se eu tomar eu vou morrer, então você não toma, correto? Aplica isso à palavra de Deus. Às vezes Deus fala para você, ou fala para as pessoas, tem veneno nessa água, e você fala, mas mal nenhum vai me acontecer, eu vou tomar só essa vez, vou fazer só essa vez, ou vou deixar de fazer isso essa vez, uma vez só. Então parece que essa fé não é tão autêntica, porque a pessoa sabe fazer o que é certo, sabe o que é errado, e ela faz e não faz, desobedecendo o que Deus ensina. A fé autêntica, ela não age dessa maneira. A fé autêntica, ela crê naquilo que Deus falou, e porque crê a esse grau, ela obedece, ela segue o ensinamento de Deus. E a fé em Deus, ela busca a direção de Deus e age com confiança em Deus. Isso é fé autêntica. Pessoa que diz, eu creio em Deus, mas não busca a direção de Deus, e consequentemente também não faz o que Deus dirige, então ela não tem fé autêntica. Por isso que quando nós falamos tempos atrás sobre o cristão ateu, um paradoxo, né? Cristão ateu, é que a gente descrevia como cristão que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Símbolo da fé inautêntica. Pois a autêntica, ele vive como que Deus existe mesmo, com relacionamento com Ele, consulta a Deus, busca a vontade de Deus, a direção de Deus, e obedece Deus em tudo aquilo que Ele fala. Nós temos um exemplo, e aqui é o texto que eu mais vou me basear. Você pode abrir a sua Bíblia lá, em 1 Samuel, capítulo 23. E o exemplo é de Davi, que nessa época ainda não era rei. Primeira Samuel 23. Vou ler do versículo 1 a 13. E nós vamos meditar umas coisinhas aqui, mencionando essa fé autêntica, da maneira que viemos falando. E diz aqui, foi anunciado a Davi, e eis o que foi anunciado, olha, os filisteus pelejam contra Keila, e queimaram as eiras. Perguntou Davi ao Senhor, o que Davi fez? Ele orou a Deus, né? Irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor, vai e ferirá os filisteus e livrarás Keila. Os homens de Davi, porém, lhe disseram, tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os exércitos dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor respondeu, levanta-te e desce a Keila, pois eu te dou os filisteus nas tuas mãos. E assim Davi partiu com os seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, e levou o gado, e fez grande matança entre eles, e os livrou os moradores de Keila. Vou parar aqui por enquanto.
a nossa leitura. O que acontece aqui? Davi, ele tem uma fé autêntica em Deus. E ele está vivendo a sua vida. E ele vive a sua vida buscando a Deus, a direção de Deus e a obediência de Deus. Aqui ele chega numa situação em que essa cidade é saqueada, queridos são levados, bens são levados, e chega essa notícia a Davi. Davi, o que ele faz? Ele ora a Deus: Senhor, devo descer a Keila? Devo pelejar contra eles? Vou obter vitória? E Deus diz: vai, eu vou te dar vitória. Então Davi se prepara. Não, vamos lá, chamou os seus valentes e falou: vamos descer a Keila, vamos pelejar contra eles. E seus homens disseram: olha, a gente já está com maior medo aqui nesse lugar, estamos preocupados, a nossa vida corre risco aqui onde nós estamos, nós vamos para Keila, olha, nós vamos morrer lá. Você tem certeza, Davi? O Davi, o que ele faz? Não, peraí, vou consultar Deus de novo. E ele vai, não tem nada errado com isso, tem? Consultar Deus novamente: Senhor, confirma que é isso mesmo, não é? E ele orou de novo a Deus, e Deus falou: Davi, desce, filho, vai lá, eu vou te dar vitória. E Davi então foi e obedeceu. Podia ter aquele medo, né? Que coisa, nós vamos entrar numa situação terrível agora. Mas ele foi confiante em Deus, ele foi pela palavra de Deus, e Deus deu vitória. Agora note o que acontece aqui, seguindo a leitura, versículo 6. Ora, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão, e foi anunciando a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul convocou todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Sabendo Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, o teu servo ouviu que Saul procura vir a Keila, a fim de destruir a cidade por minha causa. Será que o povo de Keila me entregará nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-me saber ao teu servo. E respondeu o Senhor: descerá. Disse mais Davi: eles me entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila, e foram-se sem destino, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Olha que interessante aqui. Depois de toda essa direção de Deus, Saul fica sabendo que Davi estava em Keila, uma cidade fácil de ser sitiada, cercada e atacada. Saul decide ir com a cidade toda para lá, para lutar contra Davi. Davi fala: bom, eu ouvi esse boato, é perigoso isso, eu quero saber de Deus. Senhor, Saul vai vir contra mim? Vai, disse o Senhor. Senhor, os homens de Keila, as pessoas de Keila vão me entregar? Deus disse: vão, são tudo traíra, vão entregar você.
Senhor, nós vamos perder essa? Vamos. Se você ficar aí e for lutar contra Saul, vocês vão perder. E, né, foi uma jornada de oração. Mas Davi foi buscando a vontade de Deus. E ele não agiu pelo seu próprio entendimento. Nós tivemos vitória aqui, estamos aqui nessa cidade e tal. Ele foi pelo que Deus falou. E Deus disse, não fica, você vai perder. E ele, carpiu fora, como diz o caipira. Né? Deu no pé. O que você aprende aqui? Fé autêntica leva a pessoa a buscar a direção de Deus para a vida, leva a pessoa a buscar Deus para as decisões na vida, e ouve as respostas de Deus, os ensinamentos de Deus, e age conforme Deus lhe tem falado. Esse é o exemplo aqui na vida de Davi. A fé autêntica nos leva a tomar decisões confiados em Deus. Tomamos decisões o dia todo. Como é que você toma a decisão? Para casamento, como é que muita gente toma a decisão? Para casar, para trabalho, para viajar. Vou viajar, vamos fazer as malas aqui, vamos viajar. Nem ora, nem busca a direção de Deus. Sabe que muitas vezes a gente tem que orar a Deus até para saber o caminho que a gente toma para casa, ou saindo de casa para o trabalho. É ou não é verdade? Orar para todas as coisas. E a gente tem uma pessoa excelentíssima, que tudo sabe, tudo pode, para nos aconselhar, e não fazemos uso desse conselho, e muito cristão vive como se não precisasse do conselho de Deus, nem da direção de Deus, porque toma muita decisão sem consultar a Deus. Você sabe muito bem o que é um consultor, não é? Aquela pessoa que tem aquela aparência de inteligente, que é inteligente mesmo, né? Que analisa situações para firmas, dependendo, pessoas de negócio, ajuda a tomar decisões, fazer grandes decisões. Uma pessoa que está adequada com todas as coisas, ajuda a firma na adequação com o momento, ajuda na produção, ajuda nas vendas, entende como está o mercado e dá o conselho em que direção a firma deve ir, os negócios devem rumar, ou profissão e coisas assim. Quando estava fazendo um curso de liderança avançada em Singapura, nós tivemos algumas aulas com uma dessas pessoas que trabalhava como consultor, entre outras coisas. E eu fiquei admirado de saber que a hora de consultoria daquela pessoa era $3.000. E isso fora hotéis, despesas de viagem, avião e coisas desse gênero. Isso é a hora. E a gente perguntava, normalmente quantas horas? Ele diz, normalmente são muitas horas. E de acordo com o que foi mencionado lá, $3.000 era barato, né? O preço dele era bom, porque a empresa tem investimentos e tem que tomar grandes decisões que envolvem milhões e milhões de dólares, às vezes até bilhões. E um consultor num calibre desse, isso daí é pichincha, né? Precisa e usam ele constantemente. E tanto é que ele foi dar aula para nós naquele momento, e ele tinha só aqueles 2 dias de janela entre as suas consultorias. Então, um homem super ocupado, e não dá consultoria só para muitas
outras pessoas e firmas. Agora é interessante que nós temos consultor que é falível, né? Embora seja inteligente, embora conheça muito, mas é falível. Mas nós que temos Deus, temos um consultor infalível, que sempre vai nos dar o conselho correto, sempre vai nos dirigir da maneira correta, da maneira apropriada, e muitas vezes não fazemos uso dele, desprezamos os seus conselhos, e quando sabemos do seu conselho, sabemos o que ele nos diz que nos é melhor a fazer e não fazer, alguns até ignoram. É triste, porque a maneira que nós tomamos decisões revela o tipo de fé que nós temos. Quanta gente toma decisão sem consultar a Deus? Isso mostra que o relacionamento com Deus está um pouco deficiente e mostra que para ela não vale muito o que Deus diz. E ela às vezes demonstra com isso que nem crê, que a decisão que ela tomar fora da orientação de Deus terá alguma consequência. Então é uma falta de fé, é fé inautêntica. A fé autêntica age diferente. Às vezes nós não compreendemos a gravidade, não vemos que estamos tomando decisão na direção de tragédia, mas continuamos. Dificilmente, não é? Nesse caso, as pessoas perguntam: Senhor, devo ir? Devo fazer? Não devo fazer? Mas vai decidindo, vai fazendo automaticamente. É um processo de tomada de decisão sem Deus. Algumas decisões que a gente tem que tomar, muitas vezes não precisa de orar e perguntar para Deus. Sabia disso? Não é verdade? Por exemplo, decisões morais. Você trabalha numa firma e você fala: puxa, eu estou precisando de papel sulfite em casa. Senhor, posso levar um pouco de papel da firma? Olha, se você ora assim, você é um tolo, né? Porque a gente já sabe qual é a resposta de Deus, não é verdade? E está na firma e toma a decisão de levar uma caneta. Senhor, devo aceitar essa propina? Eu prometo que eu dou dízimo, Senhor. Para essas coisas não precisa orar, você já sabe o que Deus fala. Senhor, posso contar uma mentirinha só dessa vez, que é para me livrar dessa situação aqui, que eu fui pego meio de contrapé, não sei o que dizer, então uma mentirinha, me livra de um monte de problema, só uma agora. Você ora, você pode uma coisa dessa? Não precisa orar. Então tem uma porção de coisas morais, que eu não preciso orar para Deus, para saber se devo ou não devo, eu já sei, Deus já imputou essas coisas, tá? Também, o que você entende que está escrito na palavra de Deus, você também não precisa orar. Porque na palavra fala que eu devo ser justo, a minha balança deve ser justa, não é verdade? Devo ser sincero. E eu não preciso orar: Senhor, devo ser justo agora ou não? Devo ser sincero agora ou não? É todo o tempo. Eu não preciso de oração assim. A fé autêntica, ela crê e vive dessa maneira. A fé autêntica crê que obedecer a Deus e a palavra de Deus
é certo e beneficia. Eu ouvi a história de um cristão casado com a sua família, procurou um pastor, amigo dele, e disse: pastor, venha aqui em casa, se você puder, eu queria falar com você. E o pastor foi até lá, e ele disse: olha, eu me enamorei dessa moça, estamos apaixonados, e eu orei a Deus se eu deveria deixar minha família e morar com ela. E como você vê, eu já estou morando com ela. E eu queria que você soubesse que Deus disse o seguinte, que Ele não é a favor disso, mas no meu caso Ele ia abrir uma exceção. E o pastor falou: o que você está me falando? Que besteira é essa? E ele explicou isso aí, que eu expliquei para vocês. E ele disse, o pastor disse a esse irmão: anátema, anátema significa seja maldito. Porque você não pode falar uma blasfêmia desse tamanho, dizer que Deus te autoriza a fazer uma coisa que Ele não é do caráter dele, não é da palavra dele. Então, eu peço que você reconcilie isso. Ele falou: não, pastor, Deus falou isso comigo e eu vou fazer. Passou um ano, esse homem procurou o pastor. Ele disse: pastor, eu vim aqui pedir para o senhor retirar uma palavra que o senhor mencionou a meu respeito. Ele falou: que palavra é essa? Não é? Aquela que o senhor disse, anátema. Porque eu peguei um câncer já faz um tempo. E esse câncer é agressivo e dizem os médicos que ele leva à morte mesmo. E eu creio que foi a palavra que o senhor falou. Eu vim pedir para o senhor retirar essa palavra. O pastor disse: olha, você retira a sua posição e separa dessa mulher com quem você se amigou e volta para sua família, para sua esposa, para seus filhos? Ele disse: não, pastor, Deus me autorizou a ter essa mulher. E o pastor falou para ele: bom, então o câncer também é de Deus e você lida isso aí, você e ele. 3 meses depois, esse homem morreu. Sem colocar julgamento aqui, mas, queridos, certas coisas não precisamos consultar a Deus. Senhor, o senhor quer, Senhor, mostra de alguma coisa, se aquilo está explícito na palavra de Deus que não convém. Amém? Que não é conveniente. A semana passada eu disse: nós não estamos falando de divórcio, de novo casamento, não é esse o assunto aqui hoje à noite. Como semana passada também nós mencionamos algumas coisas e não foi nenhuma palavra a quem é divorciado, ninguém a quem casou de novo, não é uma palavra a essas pessoas que eu disse que são cristãos de primeira classe como todos os demais. Estão lembrados disso daqui? Que a gente não pode tratar como cristão de segunda classe? Então esse não é o assunto. Qual é o assunto? O assunto é tomar decisões sem buscar a direção de Deus, porque Deus em todas essas coisas dá direção, mas Ele dá direção fundamentado na palavra, e muitas direção de Deus nós encontramos na palavra de Deus. A maioria delas é na palavra de Deus, mostra o que nós devemos e não devemos fazer. E eu quero que você seja consciente, meu querido, que Deus quer abençoar você. E uma forma que Ele abençoa você é através da sua palavra, da Bíblia, que Ele deu para você,
que você tenha conhecimento da palavra de Deus e coloque em prática, crendo, a fé autêntica, que a obediência àquilo lá trará bem-aventurança à sua vida e glorificará o nome de Deus. Por isso que a gente fala de fé autêntica, porque a fé inautêntica, ela crê em tudo, mas não obedece tudo. Por quê? Porque no fundo crê que dá para escapar fazendo aquela coisinha ou outra. Entende? A fé autêntica não faz isso. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos tomam grandes decisões sem consultar Deus. Sabia disso? Uma pesquisa feita por George Barna, foi feita na América do Norte, mas eu acho que a América do Sul não é diferente. Diz nessa pesquisa que menos de 10% dos cristãos que frequentam a igreja, olha só, frequentam a igreja, menos de 10% buscam a direção de Deus e obedecem em decisões importantes. Uau! Significa que mais de 90% não busca a direção de Deus em coisas importantes, quanto menos nas coisas que não são tão importantes. Já pensou nisso? Se nós dividirmos esse auditório aqui, é um punhado de gente só, 90% não busca a direção de Deus nas coisas importantes. Como é que você decide as coisas que você vai fazer? Você vai fazer compras. A compra do mês, como muita gente está acostumado, né? Uma compra grande. Como é que você decide fazer essa compra? Você ora? O Senhor dirige aqui. O Senhor orienta aqui. O Senhor abençoa, mostra. Eu acho que muitos de nós falam, vou fazer compra. Vamos. Não é? Recebi. Vou fazer compra. Mas não precisa de direção. Não, pode deixar que isso aqui eu dou conta, Senhor. Eu não acho assim, não. Eu confesso que já fiz compra e nem perguntei para Deus nada. Isso é verdade. Mas a fé autêntica aqui busca a direção de Deus para todas as decisões, não é? Como que você toma a decisão? Vou namorar, como é que você toma a decisão? Vou casar. Vou mudar de casa, vou mudar de cidade. Como que você toma decisão? Tem gente que muda de igreja. Como é que toma a decisão? Muitos mudam de igreja e nem perguntam a Deus. Por que você mudou de igreja? Porque eu senti, ou porque não sinto mais isso, ou porque isso e tal. Gente, e Deus, né? Para tudo nós precisamos buscar a direção de Deus. Muitos tomam decisão baseada na sua própria inteligência, não que a gente não tenha inteligência suficiente, mas Davi era inteligente, mas ele buscou a direção de Deus. Outros tomam decisão pela opinião dos outros. O que você acha? Pergunta lá para um amigão, né? O que você acha? Estou querendo, o que você acha? E vai pela opinião dos outros. Outros tomam decisão por capricho. Mas por que você fala? Porque eu senti, porque eu tinha vontade, sabe? Foi meio assim, senti bem, né? Tomou a decisão. Quanta gente começa a namorar, casar, toca a vida, muda, sem perguntar para Deus. Parece uma proposta de trabalho lá em São Paulo, né? Pergunta, quanto é que eu vou ganhar? Tanto. Opa, tanto. Quais são os benefícios? São tais. Tem lugar para morar? Tem. Opa, é meu. Aceito. Vamos lá. Não gastou um minuto para perguntar, para consultar Deus e ter a resposta de Deus. E digo mais, muitas vezes o cristão até consulta Deus e
toma a decisão antes mesmo de saber o que Deus falou. Entende o que eu quero dizer? Deus, por alguma razão, não respondeu naquele minuto. Tempo esgotado. Não é? Olha, se Deus não respondeu nada, não faz. Alô? Se você falar, tem que tomar essa decisão, é importante, eu não sei se tomo ou não. O que Deus falou? Olha, eu consultei Deus e até agora não ouvi nada, então não faz nada. Faça quando Deus falar. Amém? Essa fé autêntica. O crente de fé autêntica confia em Deus e obedece mesmo quando a resposta de Deus é não. Eu consultei Deus, palavra de Deus, eu vi aqui que Deus não está muito feliz com isso, né? Deus não quer isso, mas, poxa, eu não vejo mal nenhum nisso, né? A gente fica feliz quando Deus diz sim, mas quando Ele diz não, a gente deve ficar feliz de igual modo, é ou não é verdade? Quando Deus falou para Davi, não vai dar, ele não ficou triste. O não teve o mesmo motivo de alegria do sim. O não, você não vai ter vitória, foi a mesma coisa que ele sentiu quando Deus falou, vai e você vai ter vitória. Ele falou, não vou ter vitória? Não, então vou embora, vou fazer outra coisa, porque o Senhor não está nisso, isso não vai ser bom para mim, então tchau. Vou embora, e feliz, foi embora, e diz que ele foi andando, né, até saber qual o próximo passo que Deus tinha para ele. Então a gente deve consultar o Senhor em todas essas coisas. Às vezes é difícil de tomar decisão, mesmo quando Deus não define o que, onde, como. Eu sempre costumo dizer que Deus nos guia por GPS e não por mapa. Por que isso, pastor? Porque o mapa, você senta, você vê aonde você está, olha lá onde você quer chegar, e você traça o caminho e vê o caminho, eu vou até esse lugar, para cá, vou virar para cá, vou virar para lá, vou para cá, vou parar aqui, vou descansar aqui, vou continuar aqui e tal, e vou chegar lá. O mapa te dá toda essa direção, GPS não. No GPS cristão está destino eterno no céu, e daqui até lá no céu, meu amigo, é assim, passo a passo. Deus fala para a direita agora, para a esquerda agora, segue em frente, continua em frente, não é? Mais alguns metros, vire agora, e Deus vai falando, cuidado aqui, radar, não é? Deus vai nos dirigindo assim, e muitas vezes precisamos dar passos importantes dessa maneira. Eu me lembro, e minha esposa vai lembrar muito bem também, porque é marcante isso, já aconteceu várias situações parecidas na nossa vida, eu vou citar essa. Depois de 26 anos de ministério em Pouso Alegre, Deus abençoando com várias igrejas, chegou um dia que eu estava transitando na cidade e tínhamos essa igreja que se reunia, eu já mencionei para vocês, num hotel muito bom, no centro da cidade, e era maravilhoso ali, tudo muito barato, mas muito barato mesmo, e todo o conforto que alguém pode imaginar, até estacionamento, etc. E eu estava consultando a Deus, eu parei em frente àquele local, e consultando a Deus, sobre várias questões, e eu senti Deus firmar no meu coração, dizendo, Ed, encaminhe essas pessoas, encaminhe essa igreja, porque eu quero que você saia
não da igreja unicamente, mas eu quero que você saia da cidade e você vai para um outro lugar. E eu fiquei meio assustado. Falei, mas Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Deus falou, sai da cidade, só sai da cidade. Uau! Cheguei em casa, falei com minha esposa, falei, bem, olha, eu estou sentindo que Deus está dizendo para nós sairmos da cidade e irmos embora, deixar a igreja, os ministérios e ir embora, deixar esse local que a gente está morando, tudo muito legal, tudo muito bom, mas é para ir embora. Ela olhou para mim e falou, eu senti a mesma coisa. Mas aquela pergunta continuava na cabeça, Senhor, eu vou, eu obedeço. Mas diz para mim onde? Deus, sai. Mais para frente eu dirijo, em outras palavras, só sai. Falei, que coisa, então eu vou sair. Vendemos um monte de coisa, doamos outro tanto, alugamos um caminhão e saímos de Pouso Alegre. Quando a gente sai, a gente vai para uma direção, não é? Quando Deus falou a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, não mostrou ainda. Abraão não saía, ele podia escolher norte, sul, leste ou oeste, é ou não é verdade? Ele simplesmente teve que sair, Deus ia orientando. Nós fizemos a mesma coisa, apontamos para uma cidade, vamos para essa cidade, e que Deus nos ilumine aqui, que Deus guie. E nessa saída, ela durou 1 ano e meio praticamente, e terminamos aqui, não é? Foi quando Deus falou assim, Campo Grande, a Igreja Batista Bíblica em Campo Grande, e Ele foi confirmando isso no seu coração, então eu vou e vocês sabem parte dessa história, mas ela começou lá, quando Deus falou, sai, para onde, Senhor? Sai, e às vezes Deus pode dirigir você dessa maneira, nas suas decisões, olha, não faço, mas faça o que então? Não faz, né? Faz, mas Senhor, faz, vai e faz. Às vezes a gente fala com líderes de grupo, mas faz, vai fazer, né? Deus vai dirigir, mas não sei como, vai. Deus vai trabalhar assim. Então, é aí que a fé autêntica caminha. Ela segue a Deus, ela busca a direção de Deus, ela ouve Deus e ela obedece. E quem faz a vontade de Deus, vence, querido. Davi venceu por quê? Davi prevaleceu por quê? Davi permaneceu por quê? Porque ele consultava a Deus, ele cria em Deus, consultava a Deus, ouvia de Deus e obedecia, fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Esse é o cristão com a fé autêntica. Mas eu não sei onde, eu não sei como. Vai, faz o que Deus quer. E eu não vou falar sobre esse assunto agora, hoje à noite, que seria o terceiro ponto, a fé autêntica é produtiva. Só vou dizer o que significa isso. A fé autêntica, ela produz boas obras, né? Tiago 2, o apóstolo fala, versículos 17 e 18, ele diz, olha, mostra a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. E ele está dizendo que fé sem obras é morta. Então, trocando em miúdo aqui, quando o cristão pronuncia que ele tem fé em Deus, ele diz que ele crê em Deus, o seu agir nesse mundo, a sua vida nesse mundo, deve ser como que de verdade quem crê em Deus, que mostra no seu agir que tem relacionamento com Deus, crê em Deus,
busca Deus na direção da vida e obedece a Deus. Então, a fé autêntica, ela demonstra produtividade, ela demonstra esse tipo de obras. Então, eu faço um apelo hoje à noite. Deus nos faz um apelo nessa noite, e de alicerçarmos a nossa aliança de fé com Ele. Se você tem uma fé assim, né, não chegou a ser uma fé autêntica, ela é vacilante em alguma área, ou talvez você toma decisão e não busca muito a direção de Deus, eu quero trazer esse desafio para você hoje à noite. Muda de postura, comece a viver uma fé autêntica em todos os sentidos, principalmente esses que mencionamos aqui hoje à noite. Se você crê em Deus, começa aqui, né, crendo em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Faço esse apelo para você hoje à noite, porque essa fé autêntica, essa é a que vale, te leva ao céu, te dá vida eterna, te conduz no relacionamento com Jesus. Crer no que Jesus Cristo fez por você, crer com o coração, confessar com sua boca. Você já fez isso? Está vivendo como quem crê, busca a direção de Deus e anda pela direção de Deus? Em todas as coisas? Talvez hoje à noite você tenha decisões para tomar, ou tem alguma decisão que precisa de direção de Deus. Eu quero chamar você aqui à frente para a gente orar, para Deus te dar essa direção, para Deus te dar essa orientação. Talvez você está buscando uma resposta de escape. Chamo você para vir também. Amém? Fica em pé comigo, igreja. Talvez é tempo de você fazer como Davi. E traz a estola sacerdotal. Estola sacerdotal aqui, que ele punha sobre ele. Orava a Deus para consultar a Deus. Talvez nós precisamos retomar essa estola de fé, não é? Nos revestirmos dessa fé na nossa consulta com Deus, no nosso andar com Deus, no relacionamento e nas decisões. Dá um passo hoje à noite decisivo de viver pela fé, mas uma fé autêntica que corresponde com Deus. Nós vamos cantar, e ao cantarmos, aproveita o momento, vem à frente e nós vamos orar com vocês aqui que vieram, bem? Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher a
cada dia eu vou viver rompendo em fé. Está falando de fé, diz que vou plantar e colher. Quando você toma decisões fora da vontade de Deus, você planta coisa ruim e colhe coisas ruins. Quando você toma decisões baseadas em Deus, confiado em Deus, mesmo que aquilo não seja assim do seu agrado, mas você faz, você semeia coisa boa e colhe coisa boa. Eu disse que há decisões que são morais, que são bíblicas, e às vezes não precisa nem orar para saber se Deus está nisso ou não. Casal de namorados não precisa orar e nem se questionar se é certo transar durante o namoro, porque sabe o que Deus fala, sabe o que é certo. Uma pessoa não precisa nem orar, falar: Senhor, devo namorar com essa pessoa que não é cristã, que é descrente no momento? E a gente namora e eu evangelizo e depois ele crê em Jesus, depois a gente casa. Mas eu já sei, a palavra de Deus fala que a gente não deve começar um relacionamento com quem não tem a mesma fé, que é julgo desigual. Me lembro de uma moça fiel na igreja, fiel a Deus, e ela cantava no coral, e ela falou: pastor, eu estou namorando com aquele rapaz. E eu falei: você já consultou a Deus? Ela falou: ah, pastor, eu sei que Deus não aprova muito, e nem o senhor, né, pastor? Eu falei: você sabe o que Deus fala sobre um namoro com alguém de julgo desigual? Pastor, sim, mas sabe, eu vou namorar com ele, estou trazendo ele para a igreja, o senhor já viu que ele está vindo, e ele vai aceitar Jesus, e aí nós vamos ter o nosso lar. Eu falei: Deus não está nisso, filho. Mas ela continuou, e passado um tempo ela veio para mim e disse: pastor, o senhor faz o meu casamento? Eu disse: filha, não faço não, eu não posso casar julgo desiguais. Deus fala que não é para fazer isso, e eu não posso casar você. Ficou triste, foi embora da igreja, foi casar em outro lugar. Os anos passaram, e alguns anos atrás eu voltei à cidade, fui pregar numa outra igreja daquela cidade, e ela estava lá, e ela veio, apertou a minha mão e falou: pastor, o senhor estava coberto de razão. Depois que casei, meu marido não gostava mais que eu fosse na igreja, ia de vez em quando, mas era contra, não foi mais comigo, e foi uma luta trazer meus filhos que estão aqui, apresentou os filhos. Eu estou frequentando a igreja hoje, mas está sendo muito difícil. Eu amo meu marido, não vou separar do meu marido, mas está sendo difícil, e eu sempre lembro do conselho que o Senhor me deu. Eu disse: não Deus, eu só repassei, e você sabia. Queridos, a fé autêntica confia em Deus. Quando Ele fala: olha, não é bom que você haja dessa maneira, confia nele. Faça do jeito que Deus quer que você faça, mesmo que não é do seu agrado, não é do seu contento. Confia no consultor. Deus vai tornar tudo em bem quando a gente procede do jeito que Ele quer. Amém? Viva a fé autêntica no sentido pleno dela. Se tiver alguém aqui hoje à noite, fala: olha, eu
eu sinto que eu não tenho Jesus, eu conheço Jesus, sei a história de Jesus, mas eu não tenho a vida eterna, eu quero essa vida eterna, eu quero dar esse passo de fé autêntica, o primeiro passo de crer em Jesus, Salvador. Eu preciso que você fale comigo depois. Eu quero te mostrar alguns versículos na Bíblia, se você quiser. Eu quero orar por você especificamente, no off. Aqui agora, se quiser também, é só você vir à frente e sinalizar para mim. Eu, pastor, eu vou se entender. Agora aqui à frente tem pessoas com motivos diferentes. Alguns estão buscando a direção de Deus numa decisão. Outros esperando a resposta de Deus numa petição. Outros até talvez tomaram a decisão errada, estão reconciliando com Deus. Ó Senhor, eu não posso refazer aquilo, eu não posso mudar, mas eu quero dizer que eu sinto muito de não ter te ouvido, eu estou arrependido, me perdoa sobre isso e me ajuda a retomar minha vida. Deus vai perdoar e vai te ajudar você a retomar a vida, seja o que for. Pela decisão errada, não quer dizer que sua vida acabou ali, pronto, é o fim, agora acabou. Não, de jeito algum. Venha a Deus, restaura com Ele. Talvez você vai sofrer algum resultado dessa decisão, mas querido, a vida com Cristo tem esperança, ela se renova. Se dissermos que certa decisão errada não tem conserto mais, nós estamos dizendo que Deus não tem solução para certas coisas, mas Deus tem solução. Algumas coisas não voltam a ser o que era, mas Deus retoma a sua vida e faz algo novo nela. Agora creia nisso, busque Deus nessa base, amém? Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de todas essas meninas, esses meninos, esses jovens casais, essas senhoras, esses senhores. E se estão aqui à frente, eu acredito, Pai, que eles estão aqui porque estão dando um passo de fé, crendo que o Senhor vai vir ao encontro de cada uma dessas necessidades. Mesmo daqui de cima, Senhor, como um servo do Senhor, em Teu nome, eu estendo a minha mão e peço a Tua bênção na vida deles. Que o Senhor faça o Seu rosto resplandecer sobre eles. Que o Senhor dê a luz, ilumine o caminho, oriente nas decisões, coloque soluções nos seus problemas, dê respostas às suas perguntas, fortaleça os passos de fé, venha com teu perdão, conforme é o pedido de cada um. Senhor, ajuda-nos a ter essa fé autêntica, a viver dessa maneira para a glória do Senhor e para a bem-aventurança nossa. Que essa palavra seja vivida, que ela enraigue em nossos corações e produza os frutos que o Senhor quer. Senhor, o Senhor é um Deus que tem as bênçãos nas mãos. E como o Senhor disse a Davi que o Senhor achou nele alguém que o glorifica de verdade, e por conta disso o Senhor o abençoaria, nós entendemos que o Senhor é um Deus que está procurando quem o glorifique de coração no seu viver, e por conta disso o Senhor abençoa.
E nós estamos aqui para te glorificar e para receber o que o Senhor tem para nós. Louvado seja o teu nome. Mais uma vez abençoa-nos como igreja, abençoa essas decisões aqui. Que saiam daqui hoje à noite, gozando da tua paz, do teu consolo e da fé, da firme convicção que será como o Senhor tem determinado, que o Senhor vai trazer a solução, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa noite, nos dá o descanso, nos leva em segurança de volta para os nossos céus, para nossas casas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Rompendo em